Gostaria de saudar inicialmente todos os participantes. É uma satisfação muito grande como professor da Universidade Federal de Santa Catarina estar participando dessa atividade do Telesaúde, que é incentivada pelo SUS e nos permite compartilhar para com os municípios, enfim, toda a nossa rede de atenção básica, um pouco daquele conhecimento que nós vivenciamos dentro da universidade. A minha formação ela é dentro da odontologia na área de ortodontia. Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1992 e o assunto que nós escolhemos para conversar no dia de hoje está vinculado aos pacientes portadores de fissura labio-palatal. De que maneira que a odontologia, de uma forma geral, nós vamos procurar estar inserida nessa abordagem que, como nós poderemos ver, ela é interdisciplinar. Para situar um pouquinho o contexto, como nós chegamos com esse serviço dentro da universidade, desde 1987, nós tivemos possibilidade de participar da formação em pós-graduação no Hospital de Reabilitação de Lesões Labio-Palatais da USP, no chamado Centrinho em Bauru, e de lá para cá, toda essa, digamos, essa semente que foi plantada nesse início de pós-graduação, ela produziu alguns frutos e eles atualmente se cristalizaram no núcleo de atendimento a pacientes com deformidade facial, que funciona aqui na UFSC, vinculado à disciplina de ortodontia dentro do curso de odontologia. E como nós vamos ver ao longo dessa breve exposição, não é por acaso que esse serviço está dentro de uma faculdade de odontologia. Muito bem. A título de introdução, é importante que a gente situe que essa deformidade é a deformidade facial que acontece com maior frequência. Como nós percebemos de uma maneira geral na população, a incidência média em estudos publicados dentro do nosso país, ela gira em torno de um indivíduo afetado para cada 650 indivíduos nascidos vivos. Essa incidência, se nós na literatura vamos perceber que ela varia um pouco, né? Na raça amarela nós temos um aumento nessa incidência e na etnia negra temos uma diminuição. Além disso, e é importante a gente já situar no início, que a deformidade em si, na grande maioria das vezes, ela é uma deformidade que envolve uma limitação física, né? Não há comprometimento cognitivo, obviamente, na maioria dos casos. No entanto, a possibilidade de fissura, ela pode também ser um fator que integra mais de 100 síndromes conhecidas. Então, como exemplo, nós poderíamos a síndrome de Down, a sequência de Pierre-Robin, a síndrome de Treacher-Collins. Então, são síndromes que no seu espectro de características clínicas podem, além de outras deformidades associadas, apresentarem fissura de lábio e ou palato, dependendo da síndrome. Como que acontece, né? O que está envolvido na chamada etiopatogenia da fissura labio-palatal? Nós temos aí um engendramento de basicamente três aspectos que devem ser considerados. Primeiro, os aspectos ambientais, associado aos fatores, em segundo, os fatores genéticos e uma interação entre ambos, como nós vamos poder ver a seguir. Em relação aos fatores genéticos, e essa é sempre uma pergunta muito importante que surge, o que a gente observa é que, de uma maneira geral, pais que não têm histórico familiar de presença dessa malformação têm uma possibilidade relativamente pequena. Se um dos pais tem histórico ou apresenta essa deformidade, essa incidência aumenta. Da mesma forma, como nós podemos ver, se há a presença de um filho já acometido pela deformidade, essa possibilidade aumenta. E da mesma forma irá aumentar se eu tenho um progenitor e um filho também já afetado. Uma correlação interessante já de nós mencionarmos é que a fissura ela pode envolver desde o lábio até a úvula.
num gradiente de complexidade que não obrigatoriamente vai se repetir. Ou seja, então, se um irmão teve uma fenda do tipo completa, um segundo filho não obrigatoriamente terá a fenda igual. Ele poderá ter uma fenda incompleta, ou se um teve bilateral, não obrigatoriamente o outro terá igual. Muito bem. Dentro dos fatores ambientais, a gente tem um leque bastante grande. E muito importante que na atenção básica a gente leve isso em consideração. Doenças como a rubéola, né, doenças infecto-contagiosas como rubéola, toxoplasmose, problemas endócrinos, distúrbios hormonais, distúrbios nutricionais, todos esses fatores, em alguma medida, como nós estamos falando de uma herança multifatorial, eles são fatores que podem, né, aguçar a possibilidade da incidência dessa deformidade. Como vocês podem observar no slide que está em tela, está grifado ali, está destacado em vermelho a exposição a produtos agrícolas. Então aí entrariam aqueles herbicidas. Nós vamos ver na sequência que não raramente nós recebemos no nosso serviço, e vocês na atenção básica podem se deparar também com essa situação, aqueles municípios mais do interior, em que gestantes interagem no trabalho familiar durante todo o processo de gestação indistintamente, né? E especificamente quando um fator ambiental pode predispor a perturbação na formação embriológica da face e produzir essa deformidade, isso vai acontecer entre a 4ª e a 12ª semana de gestação. Então, nesse intervalo, muitas vezes a gestante pode estar exposta a herbicidas, a produtos agrotóxicos, enfim, produtos de conhecida toxicidade, e isso pode ser um fator. Então, em nível de pré-natal, de orientação, esse período entre 4ª semana e 12ª de gestação é um período absolutamente nobre e no qual a orientação, o cuidado, a prevenção deve ser informado às gestantes. Outros fatores, como a idade, também a idade tanto materna quanto paterna, a idade avançada, são fatores que podem ser considerados. Um outro tópico que é importante nós também ponderarmos é que nem sempre essa gravidez ela é esperada, nem sempre essa gravidez é programada, e isso obviamente pode levar a circunstâncias em que a gestante já está sendo exposta a algum fator de risco, algum fator ambiental, fumo, drogas, enfim, algum dos fatores listados anteriormente, e ela não sabe que está em processo gestacional. E esses fatores podem perdurar entre a 4ª, início da 5ª, 6ª semana, até que essa gravidez seja efetivamente noticiada, e esse fator pode concorrer como um fator de perturbação no desenvolvimento embriológico. No quadro que está em tela, a gente observa que, normalmente, né, então esse quadro extraído do livro de embriologia do Kate Moore, Embriologia Clínica, um livro bastante didático, eu recomendo como fonte de consulta. Se nós temos alguma perturbação grande no início do processo de gestação, até a 3ª semana, isso geralmente, essa perturbação vai levar a uma inviabilidade da gestação. Então nós vamos ter um aborto. Entre a 3ª e a 8ª semana, já há o risco de que essa perturbação vá mais na direção de provocar uma deformidade, de prejudicar aquilo que está em formação, produzindo deformidade. E se essa perturbação, se esse fator ambiental for após a 8ª semana, aí a chance de que haja essa deformidade ela já diminui bastante. Especificamente na face, nas fissuras, então a partir da 8ª semana, se algo acontecer que correlacione com um fator ambiental para a produção de uma fissura, essa fissura vai ser no palato posterior, já em direção à úvula. Por quê? Como nós bem sabemos, toda a embriogênese da face externa e interna, ela se dá de anterior para posterior. Então forma primeiro o lábio e vai seguindo até a finalização por volta da 12ª semana na úvula. Muito bem. Quando que esse diagnóstico pode ser feito? E hoje, com os recursos, as informações que nós temos, é bastante interessante, eu diria que
muito recompensador, né? Por vezes nós recebemos no nosso serviço consultas, a gente pode estar imaginando, bom, vem os pacientes, acorrem ao serviço. Sim, normalmente sim, mas de alguns anos para cá nós não representa mais algo de exceção, nós recebemos uma gestante para uma consulta. Então aquela gestante que já teve a informação no pré-natal de que a criança vai apresentar a deformidade, a fissura de lábio ou palato, e aí ela vem em busca de orientações sobre o protocolo terapêutico. Então é um cenário bastante ideal nesse sentido, na medida em que todas essas orientações vão buscar permitir a evolução, a condução terapêutica do caso dentro do melhor cenário. Então, se a fissura for envolver lábio, já geralmente a partir da 6ª semana de vida intrauterina, isso já vai poder ser de alguma forma detectado, e o palato um pouquinho após. A partir da 8ª, lembrando que o palato vai encerrar o seu fechamento na 12ª semana. É importante também que nós não coloquemos o assunto fissura lábio-palatal como se todas as fissuras fossem iguais, de forma alguma. Como nós vamos poder ver, há um espectro amplo, a complexidade ela pode envolver uma gama bem variada e, nesse sentido, utilizar uma classificação é bastante importante. Então, quando nós nos comunicamos, quando nós transferimos esse paciente para um outro serviço, para um serviço de referência em cirurgia plástica ou cirurgia bucomaxilo, então é importante que nós possamos dizer, essa é uma fissura pré-forame incisivo, essa é uma fissura transforame incisivo. O profissional já está familiarizado com essa terminologia. E para essa classificação, nós utilizamos, ela é bastante didática, bastante simples, a classificação de Spina, que foi modificada em 1972, e eu vou passar rapidamente aqui algumas ilustrações para que a gente possa efetivamente entender um pouquinho como que essas fissuras se dividem, segundo a classificação de Spina. Então a imagem que está ali na tela mostra um discreto entalhe no lábio superior, e a imagem interna mostra o palato, o rebordo alveolar íntegro, né? Então a classificação de Spina, ela leva como referência o forame incisivo. Nós temos as fissuras que estão adiante do forame incisivo, então aquelas que vêm do lábio até o forame incisivo, elas são agrupadas como fissuras pré-forame incisivo. Temos o segundo grupo, que são as fissuras transforame incisivo, são aquelas que vão se estender desde o lábio até a úvula. E temos o terceiro grupo, que são as fissuras chamadas pós-forame incisivo. Essas, como sugere, como eu disse, uma classificação bastante didática, elas envolvem as estruturas que estão posteriores ao forame incisivo. E temos ainda na classificação de Spina um quarto grupo, onde são destinadas as fissuras raras. Mas a grande maioria dos pacientes portadores de fissura lábio-palatal vão se inserir nesses três grupos. Então, aqui ilustrando uma pré-forame incisivo, esse primeiro tipo, ela pode ser uni ou bilateral e pode ser completa ou incompleta. Ali no esquema que está em vermelho, representa uma vista oclusal da maxila, onde nós podemos ver a linha amarela, separando a pré-maxila dos processos palatinos, e a linha vermelha, que representa no neonato e com o desenvolvimento subsequente, aquilo que vai resultar na sutura palatina mediana. Muito bem. Então a fissura ela pode seguir aquelas linhas amarelas, ou, eventualmente, ela pode também se dar na linha mediana, chamada fissura pré-forame incisivo mediano. Então, nesse caso que está em tela, como ela seria classificada? Está ali. É uma fissura pré-forame incisivo, unilateral e incompleta. Por quê? Porque ela rompeu, a má formação bastante sutil nesse caso, a implicação terapêutica vai ter um espectro bastante reduzido, um caso bem simples, né? E então, que seria classificado como fissura pré-forame incisivo, unilateral e incompleta. Somente lábio. Se nós evoluirmos um pouquinho mais no grau de complexidade, agora nós já vamos perceber, ela continua envolvendo as estruturas que estão adiante do forame incisivo,
anteriores ao forame incisivo, porém é uma fissura que não rompe rebordo, por exemplo, ela continua sendo uma fissura pré-forame incisivo e incompleta, e envolve somente um dos lados, então é uma fissura unilateral. A fissura transforame incisivo, como pode ser vista, ela já é uma fissura, ela não permite o termo completa ou incompleta. Por quê? Porque ela já pressupõe que vai desde o lábio até a úvula. Então, sempre é uma fissura de grande comprometimento nas estruturas da face, tanto a face externa quanto a face interna. Na ilustração que está em tela, nós vemos uma transforame incisivo unilateral. Vamos ver na sequência uma bilateral. Né? Então há uma falta de fusão completa entre os processos palatinos e o segmento da pré-maxila. Essa pré-maxila, via de regra, vai estar bastante projetada. E a extensão se dá até a região da úvula. Então essa fissura seria de maior amplitude, maior complexidade. Logo adiante nós vamos falar um pouquinho de como distribui a incidência desses tipos de fissura, qual é a que incide mais e como se comportam. Esse exemplo é de uma fissura pós-forame incisivo, como pode ser visto, então, não há nenhum comprometimento de lábio, não há comprometimento de rebordo, o comprometimento está na região só de palato mole. Então, a classificação de Spina também pressupõe que, para pós-forame incisivo, ela vai ser dita, ela não é uni ou bilateral, ela vai ser somente completa ou incompleta, sendo completa aquela fissura que envolver toda a estrutura do palato a partir do forame incisivo. Sobre a incidência desses três tipos. Então, num levantamento que nós fizemos na nossa população de pacientes, envolvendo mais de 300 afetados, a distribuição ela muito se aproxima daquilo que é encontrado na literatura, onde nós temos cerca de metade dos casos serão do tipo transforame incisivo, e a outra metade ela fica dividida de uma maneira muito semelhante, muito equânime, entre o grupo pré-forame incisivo e pós-forame incisivo. Ali vocês percebem uma chave que está destacando na primeira coluna de pré-forame incisivo. Essa chave diz respeito a, dentro do grupo pré-forame incisivo, nós vamos ter, em boa parte deste grupo, mais da metade, via de regra, o comprometimento alveolar. E essa característica vai ser decisiva no manejo terapêutico. Então, na transforame incisivo, nós sempre temos o comprometimento alveolar. E na pré-forame incisiva, ela vai se dar em cerca de metade dos casos. Para fazer a abordagem terapêutica dessa deformidade, fica claro que pela natureza anatômica da deformidade, nós temos que ter um time interdisciplinar. Então, via de regra, já vai começar na maternidade, então onde vai ser importante a interação da enfermagem, tanto nos cuidados logo após o nascimento, uma informação, uma dúvida que é sempre muito claudicante, que é a questão da amamentação. Será que a criança já deve ir para a sonda por apresentar uma fissura? Notadamente se a fissura for de palato, isso seja a maior preocupação? Não. A criança, ela, com algumas orientações bem claras, ela, na maioria das vezes, ela consegue fazer a pega do seio e o ideal que faça a amamentação de forma natural. Então, a criança sendo amamentada numa posição mais vertical, né, é bastante desejável que isso aconteça. Obviamente, ocorrerão situações em que não vai ser viável. Os cuidados após as intervenções da queiloplastia, do fechamento do lábio, a psicologia nesse primeiro momento muito importante para com os pais, né? Nem sempre esse cenário que eu descrevi anteriormente, de os pais já estarem sabendo que vai nascer uma criança com a deformidade, nem sempre isso está presente, às vezes isso é um fato novo, então acomete a necessidade de os pais terem esse apoio. E mais tarde, a partir do momento da alfabetização, essa psicologia já vai se direcionar mais para a criança propriamente dita. Enfim, os cuidados na fisioterapia, na área médica, as cirurgias de fechamento do lábio, fechamento do palato, a fonoaudiologia, também terão uma participação bastante em todos, né? Dentro da composição do mosaico interdisciplinar, terão a seu tempo uma participação bastante importante. Mas a odontologia
acaba, pela quantidade de demandas, por ser uma deformidade que envolve o complexo de face e das estruturas maxilares, a maxila notadamente, ela acaba sendo solicitada numa quantidade maior de demandas. Então, desde o bebê, desde a preparação, o cuidado, a odontopediatria, a ortodontia, a cirurgia bucomaxilofacial, a dentística restauradora, o implante. E ali 2 casos estão em tela justamente para que a gente possa compreender que há uma variação clínica, né? E em função dessa variação clínica, o tipo de fissura, o espectro de interdisciplinaridade ele também vai mudar. Então, o caso que está ali na direita, na esquerda da tela, é o caso de uma pós-forame incisiva incompleta. Então, praticamente parece um paciente sem fenda, né? Um tratamento finalizado com uma semelhança muito grande com um paciente sem fenda. Ao passo que do lado direito da tela está um transforame incisivo bilateral, onde o comprometimento e a complexidade, obviamente, vão ser bem maiores. Quais os fatores que a gente deve identificar como fatores de interferência ou fatores influentes primários e os fatores secundários? Basicamente, os primários são o tipo de fissura, né? Então, se é uma fenda mais branda ou se é uma fenda de maior complexidade. E o grau de envolvimento. Então, se é uma fissura, por exemplo, transforame incisivo, bom, ela é transforame incisivo uni ou bilateral. Se ela for uni, é um grau de envolvimento, bi, mais complexo. Se é pré ou se é pós-forame incisivo. Quais são os fatores, alguns desses fatores secundários? Normalmente, o protocolo destinado à cirurgia plástica, ele vai envolver a queiloplastia, então o fechamento do lábio, quando a fissura de lábio, vai se dar a partir dos 3 até os 6 meses de idade. Se for uma fissura bilateral envolvendo o lábio, o cirurgião pode fechar os 2 lados ao mesmo tempo, se ele julgar conveniente, apropriado, ou ele pode fazer em 2 tempos. Então, por volta dos 6 meses até os 9 meses ele estaria com o lábio fechado. A cirurgia do palato, quando envolvida, ela vai se dar entre o primeiro e o segundo ano de vida. Então, mesmo uma criança com uma fissura transforame incisivo bilateral, que seria o quadro mais extenso, ela, ao final do segundo ano, ela teria feito aí, num protocolo ideal, não mais do que 3 ou 4 cirurgias. Porém, não é isso que acontece na maioria das vezes. A gente se depara com situações onde o insucesso cirúrgico se deu porque a condição clínica não era favorável, havia focos infecciosos, ou não houve o cuidado pós-operatório, houve algum rompimento, não há um condicionamento do entorno da criança para que os cuidados necessários sejam levados a cabo. E isso, então, a gente às vezes recebe crianças com 3 anos de idade que já se submeteram a 7 intervenções cirúrgicas. Qual é a complexidade disso? A complexidade é que cada cirurgia vai reforçar, vai deixar mais fibrose. E esse tecido fibrótico vai ser o concorrente para o desenvolvimento do crescimento facial subsequente. Então, quanto mais enxuto for o protocolo cirúrgico, mais objetivo e sem repetições, isso vai favorecer muito o sucesso no protocolo terapêutico. Ali em tela nós podemos, só para a gente comparar aqueles que um pouquinho de dificuldade de compreender aí essa dificuldade imposta pela deformidade, a gente colocou ali o que seria um palato sem a incidência da fenda embaixo, e um palato ilustrando uma fissura do tipo pré-forame incisivo, bilateral, completa. Então, como vocês podem perceber, a pré-maxila está isolada lá na frente, ela está fixada, apresenta mobilidade, nesse caso, e ela está fixada somente ao vômero, né? Um caso de complexidade bastante elevada. Um outro exemplo, então, de fatores complicadores, o paciente já chegou ao serviço nessas condições, né? E com o histórico de que no interior foi feita uma intervenção cirúrgica e houve infecção pós-operatória, enfim, um transforame bilateral, em que a pré-maxila ela praticamente foi perdida, né? Nós vemos ali só uma pequena ilha restante de osso basal. Então, a recuperação
o tratamento desse tipo de situação, ele se torna de imensa complexidade e muitas vezes assumindo o limite do que pode ser alcançado, contrariamente quando nós conseguimos fazer o protocolo ideal. Um exemplo de como esses fatores complicadores podem acontecer, a gente vê no slide abaixo, à direita, ali é um pós-operatório de palatoplastia. Essa técnica cirúrgica empregada, a palatoplastia, ela acaba resultando em duas áreas de cicatrização por segunda intenção. Né? Essas áreas de cicatrização por segunda intenção, se houver focos infecciosos, nós vamos ter uma complicação aí. E justamente por isso que a gente procura ter um cuidado, é essencial, né, que nós possamos ter esses pacientes, quando vão para a intervenção cirúrgica, eles têm que estar em plena saúde bucal, em pleno cuidado, né, ausência de infecção, focos inflamatórios. As principais alterações que nós vamos observar, estão listadas algumas delas, e eu queria chamar a atenção, e é o que acaba, os pais, quando chegam ao serviço, chegam pressionando mais pela aparência estética da oclusão, os dentes estão em mau posicionamento, giroversão acentuada. Então, o objetivo de interagir com vocês, da atenção básica, essas informações elas já podem ser passadas aos pais, né, para diminuir a ansiedade. Eu já sei que o incisivo adjacente à fenda alveolar, ele invariavelmente vai vir com uma rotação de 90, às vezes superior a 90 graus. Mas isso é esperado e ao seu tempo vai ser bem resolvida. Na abordagem da odontopediatria, o que nós vamos observar sempre é a ênfase no estabelecimento e na manutenção das condições de saúde bucal. Eu gostaria de ser muito enfático em relação a isso. Por quê? Toda essa atenção básica no sentido de adequar, deixar a criança livre dos focos infecciosos, ela vai ser preponderante, ela vai ser decisiva. Eu diria que ela vai ser, para usar um termo sulista, ela vai ser o esteio de todo o protocolo terapêutico que vai vir a seguir. Perdas dentárias precoces, problemas de gengivite, enfim, toda a gama que nós conhecemos em decorrência dos descuidos com a saúde bucal, isso vai aumentar, vai complicar sobremaneira o protocolo interdisciplinar. Então, essa redução no risco de infecção e problemas no pós-operatório está diretamente associada aos cuidados com saúde. Então, vamos ver um exemplo, esses dois slides de cima ali, a vista frontal e a vista oclusal de um paciente que chegou ao serviço nessas condições. Então, isso não há condições de nós produzirmos aí um resultado adequado sem que o primeiro passo, recuperação da saúde bucal, seja tomado. Então, nós temos aqui, além da deformidade, nós temos complicadores adicionais que não precisaríamos, tivesse o paciente condições de atenção básica. E acho muito importante essa nossa interação sobre vários aspectos, mas ainda mais, muitas vezes a gente recebe pacientes no serviço em que a mãe relata que procurou uma UBS, procurou uma unidade básica e de alguma forma ela foi orientada de que não, nesse tipo de paciente a gente não mexe, é melhor esse paciente procurar um serviço. Sim, é melhor ele procurar um serviço no que tange as peculiaridades da alta complexidade que ele apresenta. Mas no que se refere à saúde bucal, aos cuidados básicos, eu diria que esse paciente ele se torna prioritário até em relação a uma criança que não tem fenda. Devemos cuidar de todos, obviamente, mas esse se torna mais especial no manejo da atenção básica. Todo cuidado nós devemos observar, né, a sequência de alterações ortodônticas que podem estar presentes, e são inúmeras, né, nesse tempo exíguo não é esse o nosso objetivo, mas se nós pudéssemos escolher um aspecto para reforçar, é esse que está destacado ali. Então, 50% dos casos incidem transforame incisivo, 25% pré-forame incisivo. Cerca de metade das pré-forame incisivo envolvem o rebordo alveolar. Então eu tenho, de cada 100 pacientes, 50% deles têm o envolvimento do rebordo obrigatório, porque são transforame incisivos, sempre o rebordo está envolvido,
e metade dos prés. Então, cerca de 60%, 65% das crianças vão ter falta de continuidade no rebordo alveolar. E no tratamento dessas alterações, restabelecer a continuidade no rebordo alveolar vai ser essencial. Aqui nós podemos ver na tela a pobreza de terço médio, que é peculiar. Os pacientes sempre, seja desde a fibrose cicatricial ou mesmo por características genéticas inerentes ao tipo de deformidade, ela vai tender a um perfil mais côncavo, então serão muito comuns as mordidas cruzadas anteriores, às vezes dentárias, às vezes esqueléticas. Então esse caso ilustra uma transforama incisiva unilateral, em que durante o crescimento foi feita a intervenção com a protração, denotando a melhora no perfil. Desalinhamentos muito frequentes e, como eu disse, o importante é que nós tenhamos o restabelecimento da continuidade no rebordo alveolar. Por quê? Porque essa presença da fenda, ela impõe uma limitação. Eu não vou conseguir dar continuidade, fazer um alinhamento adequado nesse arco, se houver a presença dessa fenda alveolar. Nos anos 50, até final dos anos 70, o protocolo para esses casos envolvia prótese. Sempre ia terminar com prótese, porque já se assumia que havia um impedimento de continuidade no rebordo. A partir do meio dos anos 70 e consolidado nos anos 80, nós tivemos o advento da chamada enxertia óssea alveolar secundária, que, como nós vamos poder ver, ela permite reconstruir e evitar que essa limitação ao final, como está ilustrado nesse caso, um paciente que chegou ao serviço já em idade fora da idade para enxertia secundária, ok, tratamos, mas é um paciente que finalizou com prótese. Esse é o cenário de exceção para nós hoje. Qual é o nosso cenário ideal? O cenário ideal, embora essa tenha sido uma prótese muito bem confeccionada, com participação da disciplina de prótese, da odontologia da UFSC, vocês podem ver que é uma prótese totalmente desmontável, higiênica, o paciente remove, faz a limpeza para preservação, mas volta ao ponto, é exceção. Qual é o ideal? O ideal é que nós possamos fazer o enxerto ósseo alveolar secundário no momento oportuno para reconstruir esse rebordo e dar condições que os dentes adjacentes que estão em erupção criem um estado de funcionalidade para o enxerto, permitindo essa reconstrução natural do rebordo, a partir do enxerto. Nessa imagem nós vemos uma fissura transforama incisiva unilateral direita e na imagem radiográfica podemos ver a quantidade de falta óssea nessa região. Eu não posso pensar de forma alguma, não poderíamos recomendar a movimentação ortodôntica, sob pena de que as raízes não têm sustentação alveolar para tal movimento. Então o que nós precisamos fazer? E esse foi o protocolo então introduzido a partir de meados dos anos 70 e consolidado nos anos 80. O enxerto ósseo alveolar secundário. De uma maneira esquemática, ilustrando e de uma maneira sumária, o que nós vemos na imagem cirúrgica, a primeira imagem ali à esquerda, ela mostra a fenda aberta, né, dando a dimensão do volume. Ao lado nós vemos o osso que foi coletado, via de regra pelo volume necessário para as enxertias. A crista ilíaca é o sítio doador, mas nós podemos ter outros sítios doadores. Vemos ali embaixo a radiografia, pré-cirurgia de enxerto, e lá no canto superior direito está, logo após o preenchimento, a colocação desse osso alveolar, desse osso medular esponjoso na porção alveolar, e a radiografia pós-cirúrgica, denotando então a reconstrução. O timing ideal para esse enxerto, ele muito mais é do ponto de vista de idade dentária do que de idade cronológica. Então a referência qual é? Qual o parâmetro vocês devem estar atentos? Quando o canino adjacente à fenda, ele está com a sua risogênese entre metade e 3/4 da sua completude, esse é o momento oportuno para que esse enxerto seja realizado. Então a criança deve estar com condições de saúde para que possa ser realizado esse procedimento, que
é um divisor de águas no que se refere ao sucesso do protocolo terapêutico. Se a gente consegue que o enxerto secundário seja feito no momento oportuno, e uma vez ele sendo bem sucedido, o protocolo terapêutico é fabuloso. O prognóstico, como vamos poder mostrar aqui. Esse caso mostra, veja que é o paciente em dentadura mista, primeiro período transitório, aquela giroversão característica, então a mesma paciente ali no início do primeiro transitório, um pouquinho mais adiante já com a erupção dos incisivos centrais, e veja o grau de giroversão no elemento 21. Isso preocupa muito os pais, preocupa a mãe, notadamente é a maior companheira dessas crianças, né, vem com as mães. Isso preocupa, sim, mas talvez não precisasse se preocupar tanto se essa mãe já tivesse sido informada aos 2, 3 anos de idade. Isso vai acontecer, então isso diminui a ansiedade desnecessária. E no tempo oportuno vai ser corrigido. Quando é esse tempo oportuno? Assim que nós tivermos osso disponível para a movimentação. Então o que nós podemos perceber ali, nesse momento, a risogênese do canino próximo de 3/4, entre metade e 3/4, podemos ver lá na imagem panorâmica, nesse caso a tomografia. Cabe ressaltar que o emprego da tomografia com o FOV restrito, né, para maxila ou para hemimaxila, então é uma das indicações para nós usarmos a tomografia, é justamente para o diagnóstico e planejamento de enxerto ósseo alveolar. E aí vemos a sequência do caso. Então, após a realização da enxertia ósseo alveolar bem sucedida, aí foi conduzida a movimentação com uma paratologia parcial, com o intuito de corrigir a giroversão, e aí o caso segue o seu desenvolvimento normal. Então, se nós confrontarmos aquela imagem no canto superior esquerdo e a imagem que está no meio abaixo, a gente vê que é uma mudança muito expressiva. E essa imagem que está no meio abaixo, esse paciente ele muito se aproxima, nessa circunstância em que ele se encontra, para fins de tratamento ortodôntico subsequente, ele muito se aproxima a um paciente sem fenda, porque reconstruiu o rebordo alveolar de maneira bem sucedida. Olha lá a sequência. Novamente mostrando a migração espontânea. Veja a área enxertada ali, a recuperação do osso alveolar, e agora o canino fazendo a sua migração. O canino, ele erupciona por entre o enxerto, ele dá funcionalidade ao enxerto, garantindo com isso a sua preservação. Muito bem. Ilustrando mais um caso com o enxerto, vemos a imagem, as duas imagens da esquerda, presença de um dente fissural que está mesial ao canino, chamado pré-canino. Esse dente, normalmente, sem a presença do enxerto, ele é um dente que não é viável. Após a realização do enxerto ósseo alveolar secundário, no momento oportuno, e aí a finalização do caso. Então, como vocês podem ver nas 3 imagens que estão emolduradas em vermelho, as imagens de finalização, é um rebordo alveolar compatível, muito semelhante, muito se aproxima a um rebordo não fissurado. Então isso melhora sobremaneira o prognóstico. Um último caso, para nós ilustrarmos, essa é uma transforame incisivo bilateral, mordida cruzada anterior, sim, paciente no timing oportuno para fazer enxertia, um dente fissural descido, paciente bastante incomodada com a estética, compreensível. Então, primeiro feita a expansão, para depois fazer a reconstrução alveolar. A expansão. Após a expansão, o paciente foi submetida à ortodontia corretiva. Aqui na sobreposição cefalométrica, nós podemos ver em preto aquela que era a situação na cefalométrica de perfil ao início, e em vermelho o movimento, a situação ao final, denotando aí o grau de movimentação. É um caso que atingiu um contorno de arco bastante favorável, tratado dentro do nosso serviço na Universidade Federal de Santa Catarina. A importância de se colocar uma contenção permanente por conta da fibrose do palato, era uma transforame incisiva, aquela fibrose ela sempre vai ser um fator potencial de recidiva na resolução transversa. E a reconstrução, a imagem radiográfica mostrando então a continuidade no rebordo. Uma preservação de 5 anos após o tratamento.
E aí o que a gente observa é uma estabilidade bastante favorável. Volto a dizer, não tivesse essa imagem do lado esquerdo, somente a imagem do lado direito, ela muito se aproxima a um paciente sem fenda. E nós estamos falando de um paciente portador de uma fissura transforame incisivo bilateral, ou seja, uma fissura que tem a que tem a maior complexidade dentro desse gradiente da classificação de Spina. Então, mostrando que nós temos perfeita condição de atingir um protocolo, um prognóstico favorável, desde que executemos o protocolo. E a condição essencial para a execução desse protocolo é a presença de saúde bucal nos primeiros estágios já da dentição. Então, não tenho dúvida de que essas atitudes de prevenção, de condução adequada do caso nas UBSs, nas unidades de origem, elas são absolutamente essenciais para ditar o direcionamento que o caso vai ter na sua resolução na dentadura permanente. Então, mostrando a imagem lateral, do lado direito, o antes, o lado esquerdo antes, o lado direito depois, e aí agora já 5 anos após a remoção do aparelho, então mostrando a estabilidade, novamente, e o lado esquerdo da paciente. Mostrando uma situação, é curioso, mas nesse caso, a paciente ficou tão satisfeita com o incremento na sua oclusão, que nós insistimos na finalização, não, agora é o momento de fazer aquela restauração do elemento 22, melhorar a estética, trocar a cor da resina, fazer burilar aquela estética. Mas ela não se sensibilizou a isso, ela ficou extremamente satisfeita e muito bem. Esse caso está publicado lá no American Journal, junto com a equipe de professores aqui do nosso departamento da odontologia, e para nós é uma satisfação muito grande. Eu diria que, para finalizar, tratar esses pacientes, poder conduzir esses tratamentos, a odontologia dentro desse time interdisciplinar, ela acaba recebendo para si um protagonismo que ela não puxa para si, mas ela acaba vindo para a odontologia. Por quê? Porque é a odontologia que, por mais tempo, desde o nascimento até o adulto jovem, ela atende a demandas que são necessárias e peculiares a essa deformidade. Então, nós convivemos por muito tempo com esses pacientes, né? Ele não fica em tratamento contínuo, ele tem intervenções, ele tem intervalos de descanso, ele tem períodos de acompanhamento, mas efetivamente o monitoramento dentro do período de desenvolvimento do paciente, ele é muito grande na odontologia. Então isso nos torna uma peça essencial. E é muito recompensador quando nós podemos ver que o conhecimento nos permite agregar a reabilitação, não só a reabilitação da oclusão do paciente, né? A gente percebe a reabilitação como um indivíduo, como um todo, né? A satisfação, a reintegração, sua segurança. Os pacientes retornam, agora já cursou faculdade, casou, tem família, ou seja, há uma reintegração no sentido pleno. E eu entendo que a odontologia exerce um papel de extrema importância. E é nesse sentido que nós gostaríamos de sensibilizá-los e, obviamente, que elogiá-los também, porque esse trabalho já é muito bem conduzido também nas unidades de origem. O nosso intuito é interagir para poder cada vez mais melhorar, porque a nossa preocupação sempre é com quem está na ponta de todo esse processo, que é o paciente afetado. Então, se a nossa interação flui melhor, se o conhecimento produz melhoria no prognóstico, quem vai ser beneficiado é o paciente. Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês e agora nós teremos um intervalo em que talvez a gente possa interagir através das perguntas. A gente tem uma perguntinha aqui no chat. Município de Jardinópolis pergunta: até que idade vocês atendem os pacientes? Posso?
Muito bem. Veja bem, o núcleo de atendimento a pacientes com deformidade facial, o NAPADEF, da disciplina de ortodontia da UFSC, ele trabalha de forma integrada com o hospital universitário, também com o hospital infantil, Joana de Guzmão, e em algumas demandas, por exemplo, cirurgias ortognáticas, também com o hospital Celso Ramos. A porta de entrada, por assim dizer, ela pode se dar, como eu disse, tem se tornado comum, e isso é desejável, que os pacientes venham o mais cedo possível, né? E, como eu disse, recebemos até algumas gestantes, né? A criança nem nasceu e as mães já estão procurando por orientação. Mas então, para responder a tua pergunta, a gente atende desde o neonato, recém-nascido, até o adulto jovem. É claro que eu espero que durante a palestra isso tenha ficado claro. O ideal é que nós possamos acessar esse paciente já no início da sua primeira dentição, para que, dependendo do tipo de fissura, ele possa ser enquadrado no protocolo ideal. Mas acontecem situações de natureza imprevisível isso, né? A gente recebe às vezes um paciente que vem lá do oeste e esse paciente já está com 14 anos, é um transforame incisivo e não fez o enxerto ósseo alveolar secundário. Então não, ele já estaria fora do protocolo ideal. Mas não quer dizer que esse paciente não vai ser tratado. Sim, só que a complexidade muda um pouco, aumenta, mas da mesma forma nós vamos aceitar e vamos conduzir o tratamento. O que eu gostaria de aproveitar essa pergunta para também reforçar é que, assim, nós temos serviço de odontopediatria, temos o serviço de dentística, temos serviço de endo dentro do nosso núcleo, sim, mas faz muito mais sentido que os pacientes do interior, essas demandas que são demandas de atenção básica, elas possam ser bem resolvidas no município do paciente, né? Então ele deveria vir, quando necessário, vir a Florianópolis ou em Joinville, também ao Centrinho, em Curitiba também. Quando vir, ele venha especificamente para aquela parte do protocolo que é denotada como alta complexidade e que essa seria melhor conduzida aqui, se for o caso, né? Evitar que o paciente se desloque, como muitas vezes a gente se depara com situações em que ele se desloca para fazer uma restauração, se desloca para fazer tratamento em dentes descidos, situações que poderiam e às vezes não são na unidade básica, nem por falta de vontade dos profissionais, eu jamais reputaria dessa forma, mas às vezes por um próprio desconhecimento do assunto, e eu acho que a web palestra tem esse intuito de descortinar um pouco, desmistificar o dia a dia desses pacientes, o manejo clínico, porque são pacientes do ponto de vista de saúde bucal absolutamente iguais aos pacientes que vocês lidam no dia a dia, né? Se a gente tivesse que criar alguma diferença, ou mencionar alguma diferença, essa diferença é no sentido de que ter saúde bucal para ele vai ser ainda mais valioso, porque ele tem todo um protocolo terapêutico subsequente que poderá ser comprometido se ele não tem a saúde bucal assegurada. Certo. O município de Capivari de Baixo pergunta qual seria a forma de encaminhamento dos pacientes para esse núcleo de atendimento? Nós temos na universidade, na Faculdade de Odontologia, o setor que chama CERCAP, com S, que é o setor de captação de pacientes. Então o CERCAP, já de muitos anos, a odontologia unificou, né, por onde os pacientes entram para tratamento nas clínicas. Então esse CERCAP é que faz a regulação. E o telefone para contato, o 48 37 21 95 23, é só pedir pelo CERCAP e aí dentro do CERCAP indicar que tem um paciente com indicação para o NAPADEF, o Núcleo de Atendimento a Pacientes com Deformidade Facial. Certo. Joinville pergunta qual o papel do Centrinho em Joinville nesta estrutura. Quando nós iniciamos como eu disse no início da web,
tudo isso para nós aqui em Florianópolis começou a acontecer a partir do ano de 1991, né? A partir de uma pós-graduação feita entre 87 e 88 lá na USP. E quando nós iniciamos aqui, eram os lugares onde o paciente poderia ter acesso ao atendimento eram restritos, né? Muitas vezes, com grande frequência, os pacientes tinham que viajar a São Paulo para ter esse tratamento de alta complexidade. Então, o objetivo de a gente trazer esse atendimento para dentro da universidade, dentro de uma faculdade de odontologia, é justamente disseminar conhecimento, né? Então, os alunos são difusores desse conhecimento e a ideia é que os pacientes viajem cada vez menos. Mas quando eles precisam viajar, alguns centros de referência ele vai ter que acessar. Um deles é o Centrinho de Joinville, mantido pela Prefeitura Municipal, e a gente tem uma relação de cooperação com o Centrinho de Joinville. Temos pacientes que, por uma questão geográfica, fica mais interessante, ele vai se deslocar menos se for ao Centrinho de Joinville. Muitas vezes o inverso também se dá, o paciente é mais próximo de Florianópolis, né? Mas a relação é uma relação de soma, né? Agrega. Então a gente é um outro polo dentro do nosso estado que também fornece esse atendimento para a deformidade facial congênita. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade, entender que a tecnologia ela vem como uma ferramenta se fortalecendo cada vez mais na nossa sociedade, e iniciativas como essa, como o Telesaúde, mostram o quão essa tecnologia pode ser utilizada de maneira positiva. Nos permite construir conhecimento à distância, nos permite trocar experiências, e esse é o nosso objetivo. Nós estamos trabalhando, focados na execução de protocolos terapêuticos de alta complexidade, mas sempre com muita atenção, com muita dependência da atenção básica, né? A atenção básica é a que permite que nós possamos lograr êxito e ter prognósticos mais favoráveis nesse manejo de alta complexidade dos pacientes com deformidade facial. Então, mais uma vez, eu deixo à disposição o NAPADEF e, da mesma forma, através do link da Faculdade de Odontologia, disciplina de ortodontia, podem, aqueles que desejarem nos acessar, ter alguma outra informação, interagir, troca de experiências, hoje com facilidade, né? Coloca lá a documentação online, coloca na web, a gente consulta, interage, discute. Se isso aumentar a qualidade do tratamento e evitar que o paciente viaje, né? São crianças, às vezes ele falta aula desnecessariamente, vem 5, 6 vezes, quando ele precisaria talvez ter vindo uma vez, se a gente pudesse interagir melhor com a atenção básica. Esse é o nosso objetivo, construir uma sinergia para fazer com que o conhecimento produza melhores tratamentos. Muito obrigado.